Vídeo rápido sobre Caixa Seguridade, com código de negociação CXSE3 na Bolsa de Valores brasileira. Empresa essa que desde o seu IPO retornou 80% ao acionista, contra um retorno de apenas 7% do Ibovespa, principal índice brasileiro. Trazendo isso para o mundo real, um aporte inicial de apenas R$ 1.000 na companhia se transformou hoje em R$ 1.800, aplicando a metodologia das 3 chaves do sucesso que eu sempre trago para vocês em todos os vídeos. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você como investidor tem que obrigatoriamente estar lendo antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais. Consideraria muito, agora no mês de fevereiro e março, que você se torne membro do canal. Centenas de empresas divulgando relatórios financeiros trimestrais, isso vai de fevereiro a abril, e a oportunidade que você tem de ter cobertura, metodologia completa, gerenciamento de risco e muitas empresas das quais vocês não têm acesso ainda. O vídeo ele é bem rápido, ele vai ser dinâmico. Caixa Seguridade, que dentre recomendações de compra e de venda, ela ainda é uma das preferidas quando a gente fala em termos de dividendos. A gente vai falar do resultado trimestral, de um novo anúncio de dividendos da companhia. Já adianto que o resultado dela foi bom e hoje ela ainda é tida como uma das melhores ações para se receber dividendos. Só que talvez isso não seja o suficiente, e aqui o primeiro comentário e ponto de alerta. Eu dificilmente faço vídeos para explorar momentos, e eu não fiz um vídeo quando o Citi recomendou venda e todo mundo falou sobre isso da companhia. O ponto é que a cotação nem se mexeu, pelo contrário, ela subiu, dado o baixo teor de confiabilidade na análise deles. Eles rebaixaram ela para venda, porém subiram o preço-alvo da companhia. Eles consideram um potencial baixo de crescimento, de baixa atratividade, disseram que a receita decepcionou e que ainda assim a valorização substancial do ativo não foi justificada pelos analistas. O primeiro comentário é: eles estão se baseando meramente em cotação. A cotação subiu, o prêmio diminuiu, o risco aumentou e eles deveriam deixar isso claro, principalmente para quem é iniciante. A empresa do lado de dentro, eles sequer citaram a companhia, mas a gente vai falar um pouco dela a partir de agora. A Caixa teve um resultado de 922 milhões, muito em linha com os últimos, aprovou 1,65 bilhões em dividendos, e lucro esse que foi 22,5% superior no year over year, quando comparado ao quarto tri de 2022. Uma receita que atingiu 1,2 bilhão, também um crescimento de 22%. Ponto interessante que a gente já vai comentar. 32% nesse trimestre vieram do resultado financeiro, portanto, maior do que o trimestre anterior. E a gente já vai entrar naquela conversa de ciclos de Selic versus ciclos de seguradora, do qual eu já trouxe para vocês estudos de décadas atrás, mostrando o real impacto disso, que cresceu, saindo de 28% de representatividade no ano passado. Sinistralidade caindo em muitas linhas e prêmio subindo em muitas linhas. O operacional da companhia está muito bom, vou simplificar para poder agilizar também. O operacional dela está rodando muito bem mesmo. E os dividendos aprovados são duas somas, 1,2 bi com 373 milhões. A gente fala de 0,55 por ação. Dividendos que serão pagos em 8 de maio, portanto, menos de 3 meses. E a posição acionária é do dia 26 de abril. Ponto interessante, a gente fala de 90% de distribuição, 3,15 bilhões distribuídos em 2023. Na data de ontem, as ações subiram forte, 4% apenas no dia, e esse gráfico ele é muito interessante, a gente vai falar dele já já. A gente pega uma companhia que era negociada na casa de R$ 7,00 há um ano e meio atrás, e hoje ela dobrou de valor. É negociada a quase R$ 15. A companhia está sendo negociada nas suas máximas históricas. RI da empresa, sempre acessem o RI de todas as suas investidas. Os destaques: 3,5 bi de lucro,
uma receita de 4,6 bilhões, uma rentabilidade de 66% sobre equity, sobre patrimônio líquido. Como eu disse, o operacional está redondo, e aqui eu vou simplificar, não tem por que deixar algo mais complexo. Crescimento em prêmios em todas as linhas, habitacional, residencial, prestamista, vista, apenas em um não estratégico aqui, e assistência também. O aumento anual de 8,5% quando comparado a 2022. Para trazer também em gráfico, o habitacional crescendo, residencial crescendo, vida crescendo, prestamista crescendo. Assistência cresceu e cresceu muito, e outros seguros, aquele lado não estratégico, a única queda. E aqui, aquele mais interessante, que eu quero ter uma discussão um pouco mais ampla, porque ela teve um resultado diferente da BB Seguridade. Ramo de seguros é sempre importante diferenciar operacional de financeiro. Sempre vai existir essa distinção. E aqui o resultado financeiro para a Caixa nesse trimestre veio muito forte, mas muito forte mesmo. Saiu de 28% de colaboração para algo na casa de 32% de colaboração no resultado final da companhia, uma rentabilidade de 90% do CDI, e quando em comparação ao ano passado, a gente sai de 10,7% para 12,5%, sendo que o Bacen iniciou corte da taxa de juros o ano passado. Enquanto empresas começam a ter um resultado não tão legal, começam a ter queda nessa linha, na Caixa a gente está vendo o contrário. Já vou falar de perspectiva futura, mas frente a esse resultado, frente aos últimos 3 meses do ano passado, foi um resultado muito forte. A gente enxerga uma crescente aqui de setembro a dezembro no momento de corte da Selic. Eles conseguiram capitalizar muito fortemente, não sei de que maneira, uma rentabilidade muito alta no momento que não seria tão normal assim. Isso é um ponto extremamente positivo, só para deixar claro. Agora, falando do futuro, o que eu já esperava uma queda para esse trimestre, ela superou, sensacional o resultado operacional e financeiro, só que agora talvez nós tenhamos atingido um platô. Eu não sei se com uma queda já mais forte, a gente saindo da casa de 13, 12, 11, 10 da Selic, ela vai conseguir capitalizar tão fortemente. Muito provavelmente, e aqui é uma previsão como eu fiz com outras empresas, como eu fiz com o resultado da Vale, esses 6 primeiros meses desse ano a gente já comece a enxergar uma queda. Tem impacto? Sim. É extremamente preocupante? Não. São ciclos normais. O financeiro pode até lateralizar a partir de agora, só que o operacional está indo muito bem. E se continuar assim, ele tende a compensar fortemente essa lateralização ou até mesmo queda do resultado financeiro. Aqui a diferenciação que eles fazem, comparação 2022 com 2023, a gente tem em azul clarinho, isso é resultado financeiro. Portanto, vejam, é de extrema importância. 31% do lucro líquido dela nesse ano é resultado financeiro, resultado de aplicações financeiras. Ano passado, com um lucro líquido bem menor, o resultado financeiro foi 6% abaixo. Portanto, sim, existe essa relação cíclica de seguradoras com a Selic, mas isso é apenas um ponto de alerta e algo que não tem o que fazer, não existe poder sobre, apenas acompanhar e torcer para que o operacional da companhia, esse sim, permaneça bem e rodando da melhor maneira possível. Desempenho final da Caixa Seguridade, uma receita que cresceu 26% no anual, 22 contra 23, e ainda assim o Citi diz que foi um mau resultado em termos de receita, não sei qual a expectativa que eles têm, quase 30% de crescimento. Resultado operacional também quase 30%, financeiro crescendo 17% e o lucro líquido gerencial crescendo 20% no anual. 922 milhões é o resultado trimestral, 3,5 bilhões é o resultado anual da Caixa Seguridade. As ações que abriram hoje em queda de 1%, tem um preço-alvo de R$ 13,77, 5,5% abaixo do valor de cotação dela hoje, coberta por 7 casas ou 7 analistas, 2 recomendações para neutra, 4 recomendações para compra e apenas uma recomendação para venda. Gerenciamento de risco esse pessoal, individual e intransferível. Acessamos a planilha da comunidade, vimos em ações e ela obtém para nós nota 4 de gerenciamento de risco. Portanto, falamos de Caixa Seguridade, setor de seguros, e ela obtém nota 4. É considerada uma ótima empresa.
Comentário rápido, ela foi elevada nesse início de ano, que tinha nota 3, por ser um IPO recente e por ser estatal. E lembrando que notas 3, 4 e 5 são boas, ótimas e excelentes empresas, respectivamente. A gente não fez análise fundamentalista porque a gente já tratou um pouco mais dos números dela. Pontos positivos e negativos da companhia. Pontos negativos da Caixa hoje. Ela deixou de ser um IPO tão recente. Nós entramos do 3º para o 4º ano da companhia. A gente já tem mais confiabilidade nos dados dela. Só que ela ainda é estatal. E dentro dos pilares do Value Investing, excelentes empresas a preços atrativos com uma excelente gestão. O último não permite que ela tenha uma nota máxima na nossa avaliação. Pontos positivos aí vão sobrar. Receita crescente e constante, sem dar prejuízo ao acionista nesse período. É uma empresa muito rentável e que mesmo nesse período curto, vem distribuindo de maneira satisfatória. São 3 anos com uma média de 6% de dividendos distribuídos ao acionista. Então, uma empresa com muito mais pontos positivos, uma empresa que operacional está rodando quase que perfeitamente, um relatório e um resultado trimestral quase que perfeito também do último trimestre, apenas 1 ou 2 linhas de vermelho ou de atenção, e agora o ponto de atenção dela, sem dúvida alguma, é o preço. Na análise fundamentalista, a gente sempre vai se basear em Robert Shiller, 1988, regressão à média. Ela não tem muito tempo para que a gente estabeleça uma média. O que a gente pode fazer é comparar a seus pares. E mesmo num período curto, ela está acima da sua média. Comparado aos seus pares, ela também está acima do valor de negociação. E essa imagem demonstram isso. Isso é um risco? A empresa se torna ruim? Não. A empresa é a mesma em momentos de alta e a mesma em momentos de baixa. O que aumenta ou diminui é o risco, é o seu prêmio inerente ao valor que você paga. E para demonstrar de uma maneira mais clara, um breve comparativo, Porto Wiz, Caixa e BBSE. Ela ocupa a 3ª posição e ela não vence em nenhum indicador quando a gente vai falar de preço e remuneração. O yield dela ocupa apenas a 3ª colocação, ela perde tanto para a Wiz quanto para a BB Seguridade. E quando a gente fala em indicadores de preço, a gente poderia falar EV/EBIT, EV/EBITDA ou preço sobre lucro, ela ocupa a última posição em todos eles. O resultado dela foi ótimo, só que aqui estamos falando de prêmio. E nesse sentido, ela tem a maior razão EV/EBIT e ela tem a maior razão preço sobre lucro de todas elas. Ela está mais cara do que BB Seguridade, ela está mais cara do que o Wiz, ela está mais cara do que Porto Seguro. Por que ela está mais cara assim? Por que ela dobrou de valor nos últimos 12 meses? Porque o mercado tem grandes expectativas quanto à companhia. Para vocês terem ideia, um crescimento de quase 30% na receita não foi suficiente, a ponto do Citi recomendar a venda da companhia. Então hoje falamos de Caixa Seguridade, um excelente resultado da empresa, vale voltar ao principal e fundamental para o investidor, que são números. O balanço dela foi muito bom mesmo, ele veio crescente frente ao ano anterior e isso é o que importa no longo prazo para o investidor. Deixa no comentário se concordam ou não com a avaliação que a gente fez de Caixa Seguridade hoje, se são sócios também ou se pretendem ser sócios da companhia. Nos vemos no próximo vídeo e até lá!